noite. Nesse experimento usaremos água, detergente, shampoo e um sistema massa-mola com um massor no fim. Com este material, montaremos um sistema massa-mola na posição vertical, capaz de oscilar por muito tempo quando posto para oscilar no ar, já que perde pouca energia pela resistência do mesmo ser muito baixa. O sistema se comporta como um oscilador harmônico simples. Seu período depende dos valores da massa e da constante elástica da mola, além da resistência do material em que vai ser imerso. Começaremos o nosso experimento mergulhando o massor em água. Água é um líquido que apresenta baixa viscosidade, então vocês irão perceber que o massor não terá tanta dificuldade em oscilar. Se imerso num líquido como a água, a massa seguirá oscilando, porém, cada vez com uma menor amplitude. Esse movimento se chama amortecimento subcrítico. A principal característica do mesmo é diminuir a oscilação lentamente, até que chegue no equilíbrio. O segundo material líquido que usaremos será o detergente. Vocês irão perceber que o mesmo apresenta uma viscosidade um pouco maior. Agora, colocaremos ele no becker até que deixe a bolinha submersa. Trocando água por detergente, temos uma diferença acentuada. O líquido é mais viscoso, portanto, a resistência é maior e o sistema massa-mola perde mais rapidamente a capacidade de oscilar. Não dá para ver muito bem a mola, mas se você observar na bandeirinha que tem ali em cima ou até mesmo na mola, é evidente que o mesmo chega ao ponto de equilíbrio mais rapidamente. Enquanto ele conseguia dar várias oscilações com a água, trocando pelo detergente, que é um líquido mais viscoso, o mesmo oscila bem menos, perde a amplitude muito mais rápido. Isso é conhecido como amortecimento crítico. Ele chega rapidamente ao equilíbrio. Esse sistema é muito utilizado em amortecedores de veículos em geral, onde é necessário que o equilíbrio seja atingido rapidamente. Nesta última parte do nosso experimento, utilizaremos um líquido ainda mais viscoso que a água e o detergente. Como já foi dito, utilizaremos o shampoo. Vocês podem observar que até para entrar no becker ele é mais difícil por conta da sua viscosidade. Ele demora mais para juntar-se com o resto que já está embaixo. Podemos observar que quando acionamos o sistema massa-mola dando uma amplitude para o mesmo, ele não oscila, ele apenas volta para o equilíbrio. Porém, é importante observar que ele demora mais para voltar ao equilíbrio do que quando utilizamos o detergente. Por que isso acontece? A viscosidade é tão grande e apresenta uma resistência tão alta
que a bolinha ela tem dificuldade até mesmo para voltar para sua posição de equilíbrio. Isso é muito comum, esse tipo de amortecimento, em aquelas portas de shopping, portas corta-fogo. Elas voltam com uma velocidade muito baixa. Como eu já falei, o líquido mais viscoso, ele nos dá a capacidade de observar a variedade de mais um tipo de amortecimento, chamado de supercrítico. Nessa situação, o sistema se move de forma ainda mais lenta por causa da maior viscosidade e demora mais para chegar ao equilíbrio quando posto para oscilar.